Pessoal, bom dia, eu tô passando aqui para explicar a página 177. Então, revisando aqui, recapitulando, verificar se uma figura, ela é... Na questão 6 diz o seguinte, para você verificar se a figura 2 em relação a 1, se elas são semelhantes. Se forem semelhantes, elas podem ser proporcionais e eu posso encontrar o coeficiente que tá pedindo ali, ó, coeficiente de proporcionalidade. Se caso elas não forem semelhantes, eu vou dizer o porquê não são semelhantes, tá? Só que a questão tá pedindo para você encontrar da segunda figura em relação à primeira. Eu expliquei que para duas figuras serem correspondentes é necessário apenas o quê? Que os ângulos se mantenham os mesmos dos lados correspondentes. Então, eu percebo aqui que esse lado aqui, que é correspondente a esse, os ângulos mudaram. Todos os ângulos aqui mediam 90 graus. E quando eu passo para a figura 2, ela diminuiu, é uma figura maior, ela diminuiu. O ângulo também mudou. Aqui eu não tenho como formar ângulos de 90 graus. Eu formei ângulos redondos, tá? Se o ângulo diminuiu, o que aconteceu? Se o ângulo mudou, o que aconteceu? Elas não são semelhantes. A figura não é semelhante. Então, por quê? Pois as medidas de abertura dos ângulos correspondentes não são iguais, tá? Aqui deveria diminuir a figura, porém continuar os ângulos medindo 90 graus. Aí seriam semelhantes, como nesse caso, ó, da figura 2 em relação a 1. Muita gente errou porque fez da figura 1 em relação a 2. A questão diz, ó, da segunda figura em relação à primeira. Então, a segunda figura era original e, nesse caso aqui, aumentou de tamanho. Tá vendo? Então, elas são semelhantes. Vamos verificar aqui. Essa aqui é a resposta da F, tá, gente? A resposta da B é essa aqui. São semelhantes, porque eu percebo que os ângulos eram da figura mediam 90 graus e permanece medindo 90 graus. Então, é uma figura semelhante. Agora, depois de saber se a figura é semelhante ou não, se for semelhante, a questão manda você encontrar o coeficiente de proporcionalidade. Para encontrar o coeficiente de proporcionalidade, ou seja, essa figura, pessoal, ela aumentou sendo proporcional, de forma proporcional a todos os lados. Ou seja, todos os lados, eles aumentaram de forma proporcional, tá? Existe um coeficiente de proporcionalidade que aumentou em todos os lados, tá bom? Então, é esse coeficiente de proporcionalidade, ou seja, é esse número que aumentou em todos os lados que eu vou encontrar. Vamos lá. Para isso, primeiro eu vou verificar se... Já sei que são semelhantes. Eu vou verificar se são proporcionais. Então, para verificar se são proporcionais, o que é que eu devo fazer? Eu vou pegar dois lados correspondentes e vou fazer uma proporção. Exemplo, eu peguei aqui, ó. 0,5 tá aqui embaixo, sobre 1. E peguei aqui na lateral, ó, tá vendo? E esse da lateral. 1 sobre 2. Poderia ser 2 sobre 1, não, porque fala que é da segunda figura em relação à primeira. Então, se é da segunda figura em relação à primeira, a segunda figura que vai ficar em cima, tá? Eu poderia também pegar, se eu quisesse, aqui 0,5 com 1. Eu tenho que pegar números, pessoal, que estejam em lados correspondentes, ou seja, em lados iguais. Eu poderia pegar 1,5 sobre 3, 0,5 sobre 1, entendeu? Eu tenho que pegar dois lados correspondentes. Então, eu peguei, nesse caso, 0,5 sobre 1 e peguei esse lado aqui da lateral, ó, 1 sobre 2. Eu tenho duas maneiras de identificar se são proporcionais. Dividindo 0,5 por 1, que dá 1. Ou dividindo... Não, pera aí. Aqui é 0,5, tá? Eu botei errado aqui. Oxe, bem que eu tô olhando. 0,5 dividido por 1 é quanto, pessoal? 0,5. 1 dividido por 2, 0,5 também, tá? Então, se quando eu divido, eu encontro valores iguais, ó, dividir 0,5 por 1, 0,5. 1 sobre 2.
1 sobre 2, 0,5. Se eu encontro valores iguais, significa que são proporcionais. Então, além dessas figuras serem semelhantes, elas são proporcionais. Pronto, agora eu vou encontrar, já que são proporcionais, o coeficiente de proporcionalidade, como a questão pede, ó. O coeficiente de proporcionalidade, ou o coeficiente de proporção, ou a razão de proporção, não importa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher um desses dois lados, eu escolhi 0,51. E vou simplificar. Pera aí, mamãe tá indo. E vou simplificar, ó. O que é simplificar, a gente já aprendeu, é dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. 0,5 dividido por 0,51. 1 dividido por 0,52, tá? Então, eu encontrei aqui que o coeficiente de proporcionalidade é 1/2. Se você pegar essa segunda aqui e simplificar, você vai ver que vai dar no mesmo, ó. Qual o número que divide 1 e 2 ao mesmo tempo, pessoal? 1. 1 dividido por 1, 2 dividido por 2. Coeficiente de proporcionalidade 1/2. Então, primeiro passo, identificar se são semelhantes, ou seja, se os ângulos permaneceram iguais. Beleza, são semelhantes. Segundo passo, ver se são proporcionais. Ou seja, eu vou pegar dois lados, esse, dois lados correspondentes, ou poderia pegar esse, contanto que sejam lados correspondentes, ou seja, lados que estejam na mesma localização. Pego dois lados e monto uma proporção, tá? Depois, eu divido o numerador pelo denominador, o numerador pelo denominador. Se eu encontrar resultados iguais, são proporcionais. Terceiro passo, encontrar o coeficiente de proporcionalidade. Eu escolho uma dessas duas razões aqui, ou essa, e simplifico, ou seja, divido o numerador e o denominador por um mesmo número, que divide os dois. E encontro, assim, o coeficiente de proporcionalidade, ou seja, todos os lados aqui vão crescer proporcionalmente 1/2, tá certo? Essa letra D aqui, vocês percebam que todos os lados são iguais, todos os lados são iguais. Então, o primeiro passo é verificar se são semelhantes. São sim, porque eu percebi aqui, ó, que da segunda figura para a primeira, eu diminuí a figura, era maiorzinha, diminuí. Porém, os ângulos permanecem os mesmos, ó. Não tem o valor do ângulo, a medida do ângulo, mas eu percebo que todos são redondinhos, então todos permaneceram o mesmo valor. Até porque, não vou entrar nesse mérito não. Então, todos os triângulos, eles permaneceram com os mesmos ângulos. Então, são semelhantes. Beleza. Agora, vamos identificar o coeficiente de proporcionalidade. Para isso, eu tenho que ver se a figura se uma figura é proporcional à outra. Então, eu vou escolher dois lados correspondentes. Eu vou escolher esse da base com o da base desse aqui. E vou escolher essa lateral com essa. O pró são iguais. Vamos montar. 25 sobre 20 é igual a 25 sobre 20. Sempre, pessoal, apenas dois, ou seja, 4 lados, né? Mais dois lados correspondentes. Esse correspondente a esse e esse correspondente a esse. Se eu quisesse, poderia pegar esse também, tá? Então, dividindo 25 por 20, 1,5, 25 por 20, 1,5. Encontrei valores iguais? Sim. Então, além de ser semelhante, essas figuras são proporcionais. Se são proporcionais, eu encontro o coeficiente de proporcionalidade. Eu vou escolher apenas uma fração, escolho essa, já que são iguais. E simplifico. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador por o mesmo número, que divida tanto o numerador quanto o denominador. Qual é o número que divide 25 e 20 ao mesmo tempo? O número 5. 25 dividido por 5 dá 5 e 20 dividido por 5 dá 4. Então, eu encontrei que o meu coeficiente de proporcionalidade é 5 quartos, ok? Nessa D aqui, ó, vamos verificar se são semelhantes. Então, esse lado é correspondente a esse, tá vendo? Esse a esse, esse a esse e esse a esse. Vamos ver se os ângulos permaneceram mesmos? Ah, beleza.